Oi pessoal, bom dia. Professor André, aula de português do primeiro ano, nossa quarta aula. E hoje nós vamos dar sequência àquela aula que nós iniciamos na semana passada, que são as palavras que apresentam dificuldade. Semana passada nós começamos lá nos porquês, explicamos algumas palavras até chegarmos ali na seção, né? Essa aqui. Hoje nós vamos dar sequência a partir dessa palavrinha aqui. E aí você que já acompanhou o vídeo da semana passada, assiste dessa semana e depois você vai conseguir fazer as atividades. Para quem não viu da semana passada, recomendo que vá lá no grupo e dê uma olhadinha para que possa entender sobre o que eu tô falando, tá pessoal? Então vamos dar início, galera. Eu falei semana passada que tem algumas palavras na língua portuguesa que escreve, né? O que a gente fala talvez até não interfira tanto, mas na escrita muitas vezes nós acabamos nos confundindo e errando um acento, uma outra letra, enfim, algum detalhe importante que muda todo o sentido da palavra, tá? Eu vou dar sequência hoje, iniciando então com duas palavras que têm o mesmo som, o A com H e o A sem H. Então o que vai acontecer? Muitas vezes eu estou lá fazendo um texto, uma redação, algo nesse sentido, e eu preciso usar a palavra A. E aí eu não sei se eu uso com H ou sem H. Então vamos entender qual essa diferença, tá pessoal? Vamos lá, ó. A com H e A sem H. Na indicação de tempo, tá? Empregamos o A com H. Isso quer dizer que indica tempo passado. Tá? Ele é equivalente a faz, né? Faz muito tempo. Então, por exemplo, ó, ele não come carne há 2 meses. Então, sempre que indicar tempo passado, eu vou utilizar o A com H. Sempre que indicar tempo futuro, eu vou utilizar o A sem H. Ó, ele retornará daqui a 1 semana. Futuro, A sem H. Ele não come carne há 2 meses. Passado, A com H. É só isso aí, pessoal. Tem um outro detalhe importante, tá? Que ainda está relacionado ao A com H. Quando a frase tiver no sentido de que existe alguma coisa, de que há alguma coisa, que daí no caso vai ser o verbo haver, esse A também é escrito com H. Então existem duas situações para o A com H. Quando indica tempo passado ou quando está no sentido de que existe alguma coisa. Se tiver no sentido de existir, o A também é com H. Tá? São essas duas situações. E o A sem H, ele só vai ser empregado quando a frase indicar futuro. Bom, pessoal? Podemos seguir? Então vamos lá. O próxima palavrinha é o demais e o demais. Demais junto, tá aqui, ó. Demais junto ou, né, ou o demais separado. Deixa eu ressaltar aqui pra gente entender. Então vamos ver qual é a diferença, pessoal. O demais junto, ele é uma classe gramatical chamada advérbio, tá? E ele indica intensidade, ou seja, ele equivale aqui muito de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, o advérbio, a gente vai aprender isso na sequência, o advérbio serve para modificar o verbo. Então, a gente vai pegar o exemplo da frase, ó, elas amam. Elas amam, já é uma frase. Só que aí eu emprego um advérbio, elas amam demais, elas amam muito, elas amam intensamente. Então, eu uso demais junto, tá? Demais. Sempre que indicar intensidade, sempre que indicar algo grandioso, demais junto, tá? Pode ser também utilizado como pronome, mas não vai aparecer para nós aqui não, tá? Como pronome seria mais ou menos assim, ó. Levantamos-nos e saímos os dois. Os demais continuaram ouvindo o discurso. Significa que ali existiam várias pessoas, né? Um pronome indefinido, não sabíamos quantas, mas que 2 foram embora e os outros, né, os demais, ficaram ali. Pode ser utilizado assim, mas normalmente vai aparecer como advérbio de intensidade, tá? Beleza? Já o de mais separado, ele nada mais é que o contrário de menos separado. Então, por exemplo, nunca tive dinheiro de mais. Significa que eu tenho dinheiro de menos, tá? Difícil utilizarmos assim, mas existe, tá? Então a gente tem que saber. Demais junto, intensidade. Demais separado, contrário de menos. Tá bom? Vamos seguir então.
Próxima palavrinha, o mas. Olha que interessante isso aqui, cara. O mas, o mais e o mas com acento. São 3 palavrinhas e as 3 se confundem. O mas, sem o i e sem o acento, ele é uma conjunção adversativa, pessoal. Significa que existe uma adversidade ou até uma contrariedade naquilo que eu vou dizer. Por exemplo, olha o exemplo da apostila. Eu ia ao cinema, mas, perceberam? Não existe nem a necessidade de complementar a frase para que você entenda que existe algo contrário, de que algo aconteceu para que eu não pudesse ir ao cinema. Então esse mas, que é sem o i e sem o acento, ele vai indicar a contrariedade. Por exemplo, estudei para a prova, mas significa que você não foi bem. Então esse mas indica essa contrariedade, essa adversidade, tá bom? O mais com i, pessoal, tá? O mais com i também é um advérbio de intensidade, é o mesmo caso do demais, tá? Olha que interessante, ela é a mais bonita, tá? Ele é o mais inteligente, ele é o mais rico. Então, o mais com i, no caso, ele vai indicar que algo é muito, que algo é intenso, tá? Estou acrescendo algo, tá? Então, com i, diferente do mas. Então, nunca mais, não dá pra gente falar assim, ó. Estudei para a prova, mas... Não é mais, mas. O mais é outra coisa, tá bom? Já o mas, só que agora com acento, pessoal, olha que interessante. Ele nada mais é que o feminino de maus, tá? Por exemplo, mal, no singular, no plural, maus. Isso normalmente para palavras masculinas. Quando eu vou me referir a uma palavra feminina, eu uso mas, só que aí com acento. Olha lá. Venci as más tentações. Venci os maus momentos, tá? Como momento é uma palavra masculina, eu uso maus. Como tentações é uma palavra feminina, eu uso mas. Então é maldade, tem a ver com o feminino de mal, de maldade, tá? O mas sem o acento é a contrariedade, e o mas com acento é o contrário de maus. Fechou? E o mais com i, advérbio de intensidade, tá? O próxima palavrinha, que também nos causa um pouquinho de confusão, é o traz com z, o atrás com s acento e o traz com s, pessoal, tá? Vamos lá, o atrás, beleza? Com s, nunca com z, com s, tá? Atrás com z não existe, atrás com s é um advérbio de lugar, significa que eu estou me referindo a algo que está atrás, que existe atrás de alguma coisa. Por exemplo, ele estava atrás de mim quando tudo aconteceu, significa que quando algo aconteceu, tinha uma pessoa atrás de mim. O ponto de ônibus fica atrás do shopping, tá? Então, o atrás é lugar, advérbio de lugar. Você está se referindo a algo que está atrás de alguma coisa, tá? Já o traz, escrito com Z, ele é um verbo, pessoal. É o verbo trazer, tá? Significa que vai trazer algo, é na terceira pessoa. Ele vai trazer, né? Eu vou trazer. Então, o que acontece? O autor traz para o seu romance a questão da seca. Ele sempre traz flores quando vem me ver. Então, traz com Z é trazer. Não tem nem que explicar muito aí, tá? Mas, e aí, o traz com S? Olha que interessante, pessoal. O atrás é com S e o traz também existe com S. Só que aí, olha que interessante. Significa que algo está na parte posterior de alguma coisa e sempre será precedido de preposição. Olha o que isso quer dizer, pessoal. Olha ali, ó. Ele estava por trás disso quando tudo começou. Por é a preposição, indica que algo estava na parte posterior de um determinado fato, então o traz é com acento e com S. Ande mais depressa, senão vai ficar para preposição trás, vai ficar lá, né? Não vai ficar atrás, não estou parado, estou me locomovendo, vou para frente e você vai para trás. Então,
esse traço com S significa que algo está na parte posterior e sempre vai ter um por ou um para antes dele, tá bom? Tranquilo, pessoal? Próxima palavrinha, vamos lá. Talvez ou através. Pessoal, um erro muito grave é a grafia do talvez com S e através com Z. As pessoas invertem, tá? Então, olha que interessante. Talvez sempre será escrito com Z e através é sempre escrito com S, tá? Olha que interessante. Talvez seja um jacaré. Talvez, pessoal, levanta a ideia de que estou duvidando de algo e sempre irei escrevê-lo com Z, tá? Talvez eu vá à sua festa, talvez eu estude semana que vem. Então, ideia de dúvida, talvez com Z. Agora, o através, pessoal, é sinônimo de pelo, não pelo, pelo, de que algo vai, algo vai acontecer ou algo vai ser utilizado. Por exemplo, iremos através do campo, tá? Iremos pelo campo, tá? Iremos através do centro, iremos pelo centro. Então, esse sinônimo de pelo, tá? De caminho, de atitude ali, escrevo através com S. Tá? Nunca mais esqueçam isso. Talvez é com Z, através é com S. E por fim, uma das que mais dá confusão, pessoal, o famoso eu ou mim, tá? Eu, pessoal, vou tirar aqui debaixo da minha imagem. Eu emprega-se quando for sujeito de um verbo, tá, pessoal? Ou seja, quando tiver uma ação, tá? Por exemplo, eu sou a primeira pessoa do singular, da escala de pronomes do caso reto. Eu sou a primeira pessoa. Então, eu executo uma ação. Quando tem um verbo, o que é um verbo? O verbo é uma ação. Quando existe esse verbo, existe a necessidade que alguém o execute. Quem é que executa o verbo? Eu, e não mim. Então, aqui você vai observar a frase e vai ver. Se tiver verbo, antes desse verbo, eu. Se não tiver verbo, mim. Olha o exemplo. Os trabalhadores deixaram um documento para eu ler. O verbo é o ler. Quem é que vai ler? Eu, não mim. Quando eu for para casa, pegarei o celular. O verbo é o ir. Quem é que vai? Eu vou. Então, quando eu for, tá? Então, se não tiver verbo, mim. Se tiver verbo, eu. Olha o mim aqui, vamos ver? Ó, os boias frias entregaram o documento para mim. Pronto, não tem verbo. Ele foi fazer aquele trabalho para mim, tá? O mim, pessoal, normalmente ele virá precedido de uma preposição. Para mim, por mim, enfim. Mas não dá para ter muita base nisso. A tua reflexão, para não esquecer, vai ser: se tem verbo, né, antes vai ser eu. Se não tem verbo, vai ser mim. Tá bom? Não vai mais errar, tenho certeza disso. Beleza, pessoal? Então, essas foram as palavras que apresentam dificuldade. Eu dividi em 2 vídeos para não ficar muito maçante. Assistam aos 2 vídeos e depois resolvam as atividades, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.